Olha, vamos pensar num lugar onde o sol simplesmente não se põe por meses a fio. Um lugar onde uma temperatura de 15 graus negativos é considerada boa. Pois é, essa é a realidade de quem trabalha na Antártida. Mas olha, o frio nem de longe é o maior dos desafios. A gente vai descobrir agora o que significa de verdade viver e trabalhar lá no fim do mundo. A pergunta que fica é essa, né? Quem toparia trabalhar no fim do mundo? Parece uma pergunta simples. Muita gente sonha com essa aventura, com essa ideia. Mas e quando a aventura vira rotina? E numa rotina de um lugar de onde não dá para simplesmente pegar e ir embora? É bom guardar essa pergunta na cabeça, porque a resposta talvez mude até o final da nossa conversa aqui. E para guiar a gente nessa história, temos o Dan McKinsey. E olha só, o Dan não é aquele estereótipo do cientista de jaleco branco, não. Ele é um ex-engenheiro naval que basicamente largou tudo para trás por essa imensidão de gelo. A motivação dele, como ele mesmo diz aí, é essa busca pelos lugares mais selvagens do planeta. Só que o que ele acabou encontrando por lá foi muito, mas muito mais do que só natureza. Ok, vamos começar. Seção 1. Um emprego no fim do mundo. Como é que é o escritório por lá, hein? Dá para adiantar que é bem diferente de arranha-céu e trânsito. É como se fosse um outro planeta. Então, sejam bem-vindos à estação de pesquisa Halley V6. É aqui que o Dan trabalha. E essa estação, que parece uma coisa de filme de ficção científica, fica numa plataforma de gelo, gigante. E o mais maluco, ela tá sempre à deriva. É isso mesmo, o chão onde eles pisam se move uns 400 metros por ano em direção ao mar. E gerenciar uma coisa dessas, bom, é só o comecinho dos desafios. Vamos tentar imaginar isso. Um verão inteiro, sem noite, nenhuma. O sol fica só dando voltas no céu 24 horas por dia. E o frio? Bom, quando o chefe da estação fala que um dia de menos 15 graus é um dia bom, a gente já entende que a lógica normal não funciona ali, né? Imagine então quando os termômetros caem para 40 graus negativos. Beleza, vamos para a parte 2. Não é só para cientistas. E aqui, olha, vem a primeira grande surpresa. Porque quando a gente pensa em trabalho na Antártida, a primeira imagem é de cientistas, certo? Só que a realidade é bem diferente. Pois é, não precisa ser cientista. A ciência, claro, é o grande objetivo. Mas para que um pequeno grupo de cientistas consiga fazer o trabalho deles, é preciso, literalmente, uma mini cidade para dar suporte. Para se ter uma ideia, 70% de toda a equipe não é de pesquisa. O trabalho deles é manter as luzes acesas, a comida na mesa e, bom, tudo funcionando. Uma estação isolada assim precisa ser totalmente autossuficiente, né? Então isso quer dizer que eles precisam de chefes de cozinha, encanadores para lidar com canos congelados, carpinteiros, eletricistas e a lista continua. Paramédicos, médicos e, pasmem, até cabeleireiros. Sim, cada uma dessas funções é tão, mas tão importante quanto a do cientista que está lá estudando o clima. Agora, a seção 3. Os desafios não ditos. Porque, né, para se proteger do frio é só colocar mais um casaco. O problema de verdade, o maior desafio na Antártida não é o clima do lado de fora, é o clima do lado de dentro, entre as pessoas. É exatamente isso. O frio é o óbvio, ele é previsível, dá para se preparar. Agora, as pessoas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso é imprevisível. Imagina só o que é passar meses vendo exatamente os mesmos rostos, no café da manhã, no almoço, no jantar. Não tem para onde fugir. Não existe dar um tempo. É, na verdade, um teste extremo de paciência, de tolerância. Essa comparação que a diretora de RH faz com a universidade é perfeita. Só que é preciso imaginar um dormitório de faculdade de onde não dá para sair por, 8 meses seguidos. Essa perda total de privacidade mostra que a pessoa ideal para esse trabalho não é só alguém qualificado tecnicamente. Tem que ser uma pessoa absurdamente adaptável e com uma resiliência social fora do comum. E é aí que entra o outro chapéu do Dan McKenzie, o chefe da estação. O trabalho dele vai muito além da engenharia. Ele acaba virando o gerente de RH, o mediador de conflitos e, muitas vezes, o psicólogo da galera. Pensa só, quando alguém recebe uma notícia ruim de casa e não tem como voltar, é o Dan que tem que dar um jeito de apoiar essa pessoa e, ao mesmo tempo, manter o moral da equipe inteira lá em cima. Certo. Quarta parte, a vida no gelo. Com tanto desafio assim, o que leva alguém a topar essa jornada? Vamos dar uma olhada nos detalhes práticos, nos números, no contrato, para entender o pacote completo. A Antártida é um lugar de dois extremos, de duas caras. No verão, é até movimentada,
com cerca de 5.000 pessoas no continente todo. Mas aí, o último avião vai embora. O Sol some por meses e essa população toda despenca para um grupo bem pequeno. Uma elite que vai passar o inverno inteiro na escuridão, completamente isolada do resto do planeta. E como é que fica o contrato, afinal? Bom, o salário inicial é de mais ou menos 31.000 libras por ano. A grande vantagem? Não se gasta com quase nada. Viagem, moradia, comida, tá tudo incluso. A parte não tão boa? O trabalho é de domingo a domingo, a acomodação em dormitório compartilhado e, nada de muita salada fresca. Depois que o último navio vai embora, a comida é basicamente congelada e enlatada. Beleza, última parte. A recompensa final. Porque depois de ouvir tudo isso, trabalho intenso, isolamento, comida mais ou menos, fica a pergunta, né? Por quê? O que é que faz valer a pena? Qual é a grande recompensa que faz gente como Dan aguentar essa barra toda? E é muito interessante ver que até o chefe da estação teve aquele momento de onde foi que eu me meti. As primeiras semanas foram um baque para o Dan. Ele chegou a duvidar de tudo, a questionar a própria decisão. Isso só mostra que a adaptação não é fácil para ninguém, por mais que a pessoa se ache preparada. Só que aí, alguma coisa vira a chave. De repente, num dia qualquer, o céu se abre e revela uma paisagem que nem parece desse mundo. Ou então, vem aquele som de uma baleia rompendo o gelo, sabe? São esses momentos. É aí que os perrengues do dia a dia simplesmente somem e fica muito claro o motivo de estar ali. E aí que vem as experiências que simplesmente não têm preço. Para o Dan, o grande momento foi ver uma colônia de pinguins imperadores, mas não pela TV, não num filme, ali, ao vivo, na frente dele. Como ele mesmo diz, é como se ele tivesse entrado num documentário do David Attenborough. E é por isso, é por momentos assim que tudo vale a pena. E com isso, a gente volta para aquela pergunta do começo. Será que vale a pena trocar todo o conforto, toda a privacidade, por uma chance de ver o planeta de um jeito puro, selvagem? A questão, no fim das contas, não é só se uma pessoa conseguiria fazer isso, mas o que essa experiência despertaria nela. E a resposta para isso, assim como a própria Antártida, é tudo menos simples.